Sermão 27º para o domingo dentro da 8ª da Ascensão. Do respeito humano. Todo o que vos matar julgará prestar serviço a Deus. Ao exortar seus discípulos a serem fiéis a Ele sob a perseguição que deveriam suportar, disse o Salvador: "E virá tempo em que todo o que vos matar julgará prestar serviço a Deus." Por isso os inimigos da fé acreditavam que ao matar os cristãos, prestavam eles um serviço a Deus. É assim que muitos cristãos de hoje agem. Eles matam suas próprias almas, perdendo a graça de Deus através do respeito humano e para agradar amigos mundanos. Oh, quantas almas têm o respeito humano, esse grande inimigo de nossa salvação enviado para o inferno. Falarei sobre esse assunto hoje para que, se vocês desejam servir a Deus e salvar suas almas, possam resguardar-se o máximo possível do respeito humano. No primeiro ponto, mostrarei a importância de não se deixar influenciar pelo respeito humano. E no segundo, apontarei os meios pelos quais esse vício pode ser superado. Primeiro ponto, sobre a importância de não se deixar influenciar pelo respeito humano. Ai do mundo por causa dos escândalos. Cristo Jesus disse que através dos escândalos dos ímpios, muitas almas caem no inferno. Mas como é possível viver no meio do mundo e não se escandalizar? Isto é impossível. Para evitar o escândalo de São Paulo, devemos deixar este mundo. De outra sorte, deveríeis sair deste mundo. Mas está em nosso poder evitar a familiaridade com pecadores escandalosos. Por isso acrescenta o apóstolo: "Mas escrevi-vos que não tenhais comunicação com este tal, nem comer deveis." Devemos ter cuidado para não contrair intimidade com tais pecadores, pois se nos unirmos a eles nos laços de amizade, sentiremos falta de vontade de nos opor às suas más práticas e maus conselhos. Assim, pelo respeito humano e pelo medo de contradizê-los, imitaremos seu exemplo e perderemos a amizade de Deus. Tais amantes do mundo não apenas se gloriam em suas próprias iniquidades. Eles se alegram por terem feito o mal. Mas o que é pior, eles desejam ter companheiros e ridicularizar todos os que se esforçam para viver como verdadeiros cristãos e evitar os perigos de ofender a Deus. Este é um pecado que desagrada muito a Deus e que Ele proíbe de maneira particular. Não desprezes o homem que se retira do pecado e não lhe o improperes. Não despreze aqueles que se mantêm distantes do pecado e não procure atraí-los para o mal com suas censuras e irregularidades. O Senhor declara que para aqueles que ridicularizam os virtuosos, castigos são preparados nesta e na próxima vida. Estão preparados os juízos de Deus para castigar os mofadores e os martelos para ferir os corpos dos insensatos. Eles zombam dos servos de Deus e Ele zombará deles por toda a eternidade. Mas o Senhor zombará deles e depois disto morrerão sem honra e ficarão com infâmia para sempre entre os mortos. Eles se esforçam para tornar os santos desprezíveis aos olhos do mundo, e Deus os fará morrer sem honra e os enviará ao inferno para sofrer a ignomínia eterna entre os condenados.
não só ofender a Deus, mas também procurar fazer com que outros o ofendam é realmente um enorme excesso de maldade. Esta execrável intenção surge da convicção de que existem muitas almas fracas e pusilânimes que, para escapar ao escárnio e ao desprezo, abandonam a prática da virtude e se entregam a uma vida de pecado. Depois de sua conversão a Deus, Santo Agostinho chorou por ter se associado com os ministros de Lúcifer e confessou não se sentir envergonhado por ser tão perverso e sem vergonha como eles. Pudebat me, diz o santo, pudebat me esse pudentem. Quantos, para evitar o escárnio de amigos perversos, foram induzidos a imitar sua maldade? Eis o santo, dirão esses escarnecedores ímpios. Traga-me um pedaço de sua roupa, vou preservá-lo qual a relíquia. Por que não se torna ele um monge? Quantos também, quando recebem um insulto, resolvem vingar-se, não tanto pela paixão, mas para escapar da fama de covardes? Quantos são os que, depois de terem inadvertidamente dado expressão a uma máxima escandalosa, não a retratam como são obrigados a fazer, por medo de perder a estima dos outros? Quantos, por medo de perder o favor de um amigo, vendem sua alma ao diabo? Eles imitam a conduta de Pilatos, que, pelo temor de perder a amizade de César, condenou Cristo Jesus nosso Senhor à morte. Estejam atentos, irmãos. Se desejamos salvar nossas almas, devemos superar o respeito humano e suportar a pequena confusão que pode surgir das zombarias dos inimigos da cruz de Cristo Jesus. Pois a vergonha que faz cair no pecado é a vergonha que traz consigo glória e graça. Se não sofrermos essa confusão com paciência, ela nos levará à cova do pecado. Mas se nos submetermos a ela por amor a Deus, obterá para nós a graça divina aqui e grande glória do futuro. Assim como de São Gregório, a timidez é louvável no mal, também é repreensível no bem. Mas alguns de vocês dirão: eu cuido dos meus próprios assuntos, desejo salvar minha alma. Por que então deveria eu ser perseguido? Mas não há remédio, é impossível servir a Deus e não ser perseguido. Os ímpios abominam aqueles que estão no caminho reto. Os pecadores não podem suportar a visão do homem que vive de acordo com o Evangelho, porque sua vida é uma censura contínua sobre sua conduta desordenada. E, portanto, dizem eles: armemos, pois, laços ao justo, porque nos é molesto e é contrário às nossas obras, e nos lança em rosto as transgressões da lei. O homem orgulhoso, que busca vingança por cada insulto que recebe, desejaria que todos vingassem as ofensas que podem ser feitas a ele. Os avarentos, que enriquecem com a injustiça, desejam que todos imitem suas práticas fraudulentas. O bêbado deseja ver outros entregarem-se como ele à embriaguez. Os imorais, que se gabam de suas impurezas e mal podem pronunciar palavra que não tenha sabor de obscenidade, desejam que todos hajam e falem como eles. E aqueles que não imitam sua conduta, consideram eles mesquinhos, palhaços e intratáveis, como homens sem honra e educação. Eles são do mundo, por isso falam do mundo. Os mundanos não podem falar outra língua senão a do mundo. Oh, quão grande é a sua pobreza e cegueira! Ela o cegou
e portanto eles falam tão profanamente. Assim pensaram, mas enganaram-se, porque a sua malícia os cegou. Mas eu digo novamente que não há remédio. Todos, como diz São Paulo, que desejam viver em união com Cristo Jesus, devem ser perseguidos pelo mundo. E todos os que querem viver piamente em Jesus Cristo padecerão perseguição. Todos os santos foram perseguidos. Você diz, eu não prejudico ninguém, por que então não fico em paz? Que mal os santos, e particularmente os mártires, fizeram. Eles estavam cheios de caridade. Eles amavam a todos e trabalhavam para fazer o bem a todos. E como foram eles tratados pelo mundo? Foram esfolados vivos. Foram torturados com placas de ferro em brasa. Foram mortos da maneira mais cruel. E a quem Cristo Jesus, o Santo dos Santos, feriu, Ele consolou e curou a todos, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. E como o mundo o tratou? Ele o perseguiu para fazer morrer de dor a infame forca da cruz. Isso acontece porque as máximas do mundo são diametralmente opostas às máximas de Jesus Cristo. O que o mundo estima, Jesus Cristo considera loucura, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. E o que é loucura aos olhos do mundo, isto é, cruzes, doenças, desprezo e ignomínias, Jesus Cristo tem em grande estima. Porque a palavra da cruz é uma loucura para os que se perdem. Como diz São Cipriano, como pode um homem pensar que é cristão quando tem medo de ser cristão? Christianum se putat, si Christianum esse veretur. Se somos cristãos, mostremos que somos cristãos de nome de verdade, pois se tivermos vergonha de Cristo Jesus nosso Senhor, terá também Ele vergonha de nós, e não poderá dar-nos lugar à sua direita no último dia. Porque quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua majestade. No dia do julgamento dirá ele, você se envergonhou de mim na terra, agora estou envergonhado de vê-lo comigo no paraíso. Vão embora, almas malditas. Vão ao inferno para encontrar seus companheiros que se envergonharam de mim. Mas marque as palavras, quem se envergonhar de mim e das minhas palavras. Santo Agostinho diz que alguns têm vergonha de negar a Jesus Cristo, mas não se envergonha de negar as máximas de Cristo Jesus. Erubescunt negare Christum et non erubescunt negare verba Christi. Mas você pode me dizer que se você disser que não pode fazer tal ato, porque é contrário ao Evangelho, seus amigos o hão de transformar em ridículo e o hão de chamar hipócrita? Então, diz São João Crisóstomo, você não vai sofrer para ser tratado com escárnio por um companheiro, e você está contente em ser odiado por Deus. Non bis a conserve derideri, sed odio haberi adeuto. O apóstolo, que se gloriava em ser um seguidor de Cristo, disse ele, o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Como sou uma pessoa crucificada para o mundo, um objeto de escárnio e injustiça, o mundo é para mim um objeto de desprezo e abominação. É necessário estar convencido de que se não pisarmos no mundo, o mundo pisará em nossas almas. Mas que é o mundo e todos os seus bens? Porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne e concupiscência dos olhos e soberba da vida.
Aqui são reduzidos todos os bens desta terra. As riquezas, que são apenas esterco, às honras, que são apenas fumaça, e aos prazeres carnais. Mas o que tudo isso nos beneficiará se perdermos nossas almas? Que aproveita o homem ganhar todo o mundo se vier a perder a sua alma? Aquele que ama a Deus e deseja salvar sua alma deve desprezar o mundo e todo o respeito humano. E para fazer isso, todos devem oferecer violência a si mesmos. Santa Maria Madalena teve que fazer grande violência a si mesma para vencer o respeito humano, as murmurações e escárnios do mundo, quando na presença de tantas pessoas se lançou aos pés de Jesus Cristo para lavá-los e com suas lágrimas enxugá-los com seus cabelos. Mas assim ela se tornou uma santa e mereceu de Jesus Cristo o perdão dos seus pecados e o louvor por seu grande amor. São-lhe perdoados muitos pecados, porque muito amou. Um dia, quando São Francisco Borgia levava para alguns prisioneiros uma tigela de caldo sob sua capa, encontrou ele seu filho montado em um belo cavalo e acompanhado por alguns nobres. O santo sentiu vergonha de mostrar o que carregava debaixo do manto. Mas que fez ele para conquistar o respeito humano? Pegou o pote de caldo, colocou-o na cabeça e assim mostrou seu desprezo pelo mundo. Jesus Cristo, nosso cabeça e mestre, quando pregado na cruz, foi escarnecido pelos soldados. Se és filho de Deus, desce da cruz. Foi ridicularizado pelos sacerdotes que diziam: salvou outros, mas a si mesmo não se pode salvar. Mas permaneceu firme na cruz e morreu alegremente sobre ela, e assim conquistou o mundo. Dou graças a Deus, de São Jerônimo, que sou digno de ser odiado pelo mundo. O santo agradece a Deus por tê-lo feito digno do ódio do mundo. Jesus Cristo declarou seus discípulos abençoados quando deveriam ser odiados pelos homens. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem. Cristãos, regozijemo-nos, pois se os mundanos nos amaldiçoam e nos censuram, Deus, ao mesmo tempo, nos louva e abençoa. Eles amaldiçoaram-me e tu me abençoarás. Não nos basta sermos louvados por Deus, sermos louvados pela Rainha do Céu, por todos os anjos, por todos os santos e por todos os homens justos. Deixem os mundanos dizerem o que quiserem, mas continuemos a agradar a Deus, que nos dará na próxima vida uma recompensa proporcional à violência que teremos feito a nós mesmos ao desprezar as contradições dos homens. Cada um de vocês deve imaginar para si mesmo que não há ninguém no mundo além de si mesmo e de Deus. Quando os ímpios nos tratam com desprezo, recomendemos a Deus esses homens cegos e miseráveis que correm no caminho da perdição. E agradeçamos ao Senhor por nos dar a luz que Ele recusa a eles. Continuemos do nosso jeito. Para tudo conseguir, é preciso tudo conquistar. Segundo ponto, sobre os meios de superar o respeito humano. Para vencer o respeito humano, é necessário fixar no coração a santa resolução de preferir a graça de Deus a todos os bens e mercês deste mundo e dizer com São Paulo: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as virtudes, nem nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus.
Jesus Cristo nos exorta a não ter medo daqueles que podem tirar a vida do corpo, mas temer somente aquele que pode condenar a alma e o corpo ao inferno. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, mas temei antes aquele que pode lançar no inferno a alma e o corpo. Desejamos ou seguir a Deus ou ao mundo. Se quisermos seguir a Deus, devemos desistir do mundo. Até quando claudicareis vós para dois lados? Disse Elias ao povo. Se o Senhor é Deus, segui-o. Você não pode servir a Deus e ao mundo. Aquele que procura agradar aos homens não pode agradar a Deus. Diz o apóstolo, se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Os verdadeiros servos de Deus se alegram ao se verem desprezados e maltratados por causa de Jesus Cristo. Os santos apóstolos saíam da presença do conselho contentes por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Moisés poderia ter evitado a ira do faraó, não contradizendo o relato corrente de que era ele filho da filha do faraó. Mas ele negou que fosse filho dela, preferindo, como diz São Paulo, o opróbrio de Cristo a todas as riquezas do mundo. Escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus, considerando maior riqueza o opróbrio de Cristo que os tesouros dos egípcios. Amigos perversos vêm até você e dizem: que extravagâncias são essas a que você se entrega? Por que não age como os outros? Pois diga-lhes em resposta: minha conduta não é oposta à de todos os homens. Há outros que levam uma vida santa. Eles são realmente poucos, mas seguirei o exemplo deles. Pois diz o Evangelho: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Diz São João Clímaco: se você deseja ser salvo com poucos, viva como poucos. Mas, acrescentarão eles, não vê que todos murmuram contra você e condenam sua maneira de viver? Pois que seja a sua resposta: basta-me que Deus não censure minha conduta. Não é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens? Tal foi a resposta de São Pedro e São João aos sacerdotes judeus. Se é justo diante de Deus obedecer antes a vós que a Deus, julgai vós mesmos. Se eles lhes perguntarem como você pode suportar um insulto, ou como, depois de se submeter a ele, como pode aparecer entre seus iguais? Responda-lhes dizendo que você é cristão e que basta que você apareça bem aos olhos de Deus. Tal deve ser sua resposta a todos esses satélites de Satanás. Você deve desprezar todas as suas máximas e censuras. E quando for necessário repreender aqueles que fazem pouco da lei de Deus, você deve ter coragem e corrigi-los publicamente. Aos que pecarem, repreende-os diante de todos. E quando há questão da honra divina, não devemos assustar-nos com a dignidade do homem que ofende a Deus. Digamos-lhe abertamente: isto é pecaminoso. Isso não pode ser feito. Imitemos o Batista, que reprovou o rei Herodes por viver com a esposa de seu irmão e disse-lhe: não te é lícito tê-la. Os homens, de fato, nos hão de considerar tolos e nos hão de transformar em escárnio. Mas, no dia do julgamento, hão de reconhecer que foram tolos e teremos a glória de ser contados entre os santos.
Dirão eles: estes são aqueles de quem nós, no outro tempo, fazíamos zombaria. Nós, insensatos, considerávamos a sua vida uma loucura e a sua morte uma ignomínia. E eis que são contados entre os filhos de Deus, e entre os santos está a sua sorte. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Laus Deo, Virginique Matri. Amen.